Você fala com você mesmo o tempo todo, mesmo quando não percebe. Quando acorda de manhã e pensa, que dia pesado vai ser esse? Quando olha no espelho e nota algo que não gosta. Quando erra em alguma coisa e pensa, que idiota, sempre faço isso. Quando alguém te convida para algo novo e a primeira voz que aparece diz, não vai dar certo. Essas frases parecem inofensivas. Parecem só pensamentos passageiros. Mas Joseph Murphy dedicou anos documentando o que essas palavras fazem dentro da sua mente. E o que ele descobriu é perturbador o suficiente para mudar para sempre a forma como você fala, consigo mesmo, com os outros, e especialmente sobre a sua própria vida. Porque cada palavra que você pronuncia com emoção, seja em voz alta ou nos corredores silenciosos da sua mente, chega ao subconsciente como uma instrução, não como sugestão, não como possibilidade, como instrução. E o subconsciente que nunca questiona, que nunca argumenta, que nunca julga se a instrução é boa ou ruim para você, simplesmente executa, fica até o final. Porque quando você entender o mecanismo exato que Murphy descreveu, você vai querer prestar atenção em cada coisa que diz a partir de hoje. Murphy começava esse ensinamento com uma pergunta que deixava as pessoas desconfortáveis. Ele perguntava, se alguém repetisse para você, todos os dias durante anos, as mesmas coisas que você diz para si mesmo, você ainda chamaria essa pessoa de amiga? O silêncio que se seguia era sempre revelador, porque a maioria das pessoas, quando para pensar honestamente, percebe que fala consigo mesma, de uma forma que nunca toleraria de ninguém de fora. Críticas constantes, julgamentos automáticos, previsões de fracasso, diminuições sutis que foram se tornando a voz de fundo da vida inteira. Murphy estudou a relação entre linguagem e subconsciente com uma profundidade que poucos pesquisadores de sua época alcançaram. E ele encontrou algo que as tradições espirituais mais antigas do mundo já sabiam, mas que a modernidade havia esquecido. A palavra tem poder criador, não de forma mística ou arbitrária, de forma mecânica e precisa, porque a palavra carregada de emoção, especialmente a palavra repetida, penetra no subconsciente e se torna crença. E crença, como Murphy nunca cansou de repetir, é o arquiteto da realidade. Não a circunstância, não o acaso, não o destino, a crença. E você está construindo ou destruindo suas crenças toda vez que abre a boca, ou toda vez que permite que um pensamento se repita sem ser questionado. Murphy identificou 3 categorias de palavras que as pessoas usam sistematicamente para se sabotar. E o mais perturbador é que a maioria das pessoas as usa como se fossem completamente normais, como se fossem apenas formas de falar. A primeira categoria são as declarações de identidade negativa. São as frases que começam com eu sou e terminam com algo que você não quer ser. Eu sou ansioso. Eu sou desorganizado. Eu sou azarado. Eu sou gordo. Eu sou pobre. Eu sou ruim com dinheiro. Eu sou péssimo em relacionamentos. Murphy era absolutamente direto sobre o perigo dessas frases. Quando você diz eu sou seguido de qualquer coisa, você está fazendo uma declaração de identidade para o subconsciente. E o subconsciente, cuja função principal é manter a consistência entre quem você diz que é e como a sua vida se manifesta,
vai trabalhar incansavelmente para garantir que essa identidade continue sendo verdadeira. Vai te fazer agir de formas que confirmem a declaração. Vai filtrar a percepção, para que você note as evidências que provam que você realmente é assim. Vai te afastar de situações que contradizem a identidade declarada. Porque a identidade inconsistente gera desconforto profundo no subconsciente. E ele vai fazer qualquer coisa para restaurar a consistência. Mesmo que essa consistência signifique manter você exatamente onde você não quer estar. A segunda categoria são as profecias de fracasso. São as frases que preveem o pior antes de qualquer coisa acontecer. Isso nunca vai funcionar para mim. Com a minha sorte vai dar errado. Sempre que começo algo assim, termina mal. Eu sabia que ia acabar assim. Essas frases parecem apenas pessimismo. Parecem apenas cautela realista. Mas Murphy mostrava que elas são muito mais do que isso. São instruções antecipadas. Você está dizendo ao subconsciente: antes que qualquer coisa aconteça, prepare o terreno para o fracasso. Encontre as brechas. Sabote onde necessário. Confirme a profecia. E o subconsciente, que não tem senso crítico, que não avalia se a instrução é benéfica ou não, obedece. Ele vai ajustar o comportamento, a percepção, as decisões para que o resultado final confirme o que você previu. E aí você olha para o resultado e pensa: eu já sabia. Sempre é assim. O que parece confirmação da realidade é a realidade que você mesmo construiu palavra por palavra. A terceira categoria são as minimizações habituais. São as frases que você usa para se diminuir antes que alguém o faça. Não sou nada especial. É só uma coisa pequena que eu faço. Não sei se vai prestar. Não tenho muito a contribuir. Quem sou eu para falar disso? Murphy observava que muitas pessoas aprenderam a se minimizar como estratégia de sobrevivência social, especialmente quem cresceu em ambientes onde se destacar era perigoso, onde a inveja dos outros era uma ameaça real, onde ser humilde era mandatório e ter vaidade era punido. O problema é que essa estratégia, que talvez tenha feito sentido num determinado contexto social, vai sendo internalizada e começa a operar mesmo quando não há nenhuma ameaça externa. A pessoa se minimiza sozinha, em silêncio, para si mesma, e o subconsciente absorve cada minimização como uma instrução de valor. Você vale pouco. Suas contribuições não importam muito. Seu lugar é modesto. Não se destaque. E então organiza a vida de acordo. Mas Murphy não ficava apenas no diagnóstico. Ele sempre chegava à solução. E a solução que ele ensinava para o poder das palavras era elegante e acessível para qualquer pessoa. Ela tinha 3 partes. A primeira parte era o que ele chamava de vigilância sem julgamento. Murphy não ensinava as pessoas a suprimir pensamentos negativos com força. Porque suprimir um pensamento com força é uma forma de focar nele. E o que você foca, cresce. Em vez disso, ele ensinava uma observação neutra. Toda vez que você notar uma palavra ou frase autodestrutiva, simplesmente note, sem julgamento, sem culpa, sem o pensamento automático de lá vou eu de novo, que idiota. Apenas interessante. Esse é um padrão antigo. Não precisa mais ser verdade. Essa observação neutra já começa a criar distância entre você e o padrão.
Você deixa de ser o pensamento e passa a ser quem observa o pensamento. E quem observa tem o poder de escolher diferente. A segunda parte era a substituição deliberada. Murphy ensinava que o subconsciente não funciona bem com negações. Se você diz para si mesmo, não vou mais falar que sou azarado, a palavra azarado continua no centro da instrução. O subconsciente filtra o não e retém azarado. Por isso, a substituição precisa ser positiva e direta. Não elimina a frase negativa. Substitui por uma nova. Eu sou azarado, Vira. Oportunidades aparecem para mim de formas que nem sempre consigo prever. Nunca vai funcionar para mim, Vira. Cada tentativa me aproxima do que estou construindo. Não tenho nada a contribuir, Vira. Minha perspectiva única tem valor que só eu posso oferecer. Murphy não exigia que a nova frase fosse acreditada imediatamente com convicção total. Ele dizia, não precisa acreditar de imediato. Precisa plantar. A crença vem com a repetição. A semente não precisa acreditar que vai virar árvore. Só precisa ser plantada no solo certo e regada com consistência. A terceira parte era o que Murphy chamava de linguagem de abundância consciente. Ele ensinava que existem certas formas de falar que abrem o subconsciente para possibilidades maiores, e certas formas de falar que o fecham. Linguagem de escassez fala de limites. Não posso. Não tenho, nunca consigo. Sempre falta, é impossível para mim. Linguagem de abundância fala de movimento e possibilidade. Estou construindo. Estou aprendendo. Estou me abrindo para... Cada dia me aproximo mais. Já existe em mim a semente de... Murphy era cuidadoso para não ensinar otimismo ingênuo. Ele não dizia, finja que está tudo bem quando não está. Ele dizia, escolha palavras que direcionem o subconsciente para soluções em vez de aprisioná-lo nos problemas. Porque o subconsciente vai na direção do que você nomeia com consistência e emoção. E você pode escolher o que nomeia. Essa escolha é talvez o exercício mais poderoso de liberdade que existe. Murphy documentou um caso que ilustrava perfeitamente esse ensinamento. Ele acompanhou uma mulher que chamou de Laura, um nome fictício para preservar a identidade. Laura era uma profissional competente, inteligente, reconhecida pelos colegas, mas tinha um padrão que a perseguia há anos. Toda vez que estava prestes a ser promovida ou a dar um salto significativo na carreira, algo acontecia para interromper. Uma doença repentina, um conflito que surgia do nada, uma decisão que ela mesma tomava e depois não entendia por quê. Quando Murphy começou a trabalhar com ela, pediu que ela prestasse atenção no que dizia sobre si mesma durante uma semana. Que anotasse as frases. O que Laura trouxe na semana seguinte foi revelador. Ela havia anotado frases como: não sou o tipo de pessoa que chega ao topo. Pessoas como eu não são feitas para esse nível. Quando subo demais, a queda é maior. Essa última frase, quando subo demais, a queda é maior, era repetida internamente com tanta frequência que ela nem percebia mais. Tinha se tornado parte do fundo sonoro da sua mente. Murphy identificou ali a instrução que o subconsciente estava executando com precisão cirúrgica. Toda vez que Laura chegava perto do topo, o subconsciente criava a queda. Não por punição, para confirmar a crença. O trabalho que se seguiu foi exatamente o processo de substituição que Murphy ensinava. Laura começou a notar a frase, sem julgamento.
e substituía deliberadamente por meu crescimento é sólido e sustentável. Quanto mais alto chego, mais estável me torno. Nos primeiros meses, ela não acreditava completamente na nova frase, mas continuava plantando. No 8º mês, Laura recebeu uma promoção. E pela primeira vez na vida, não sabotou, não adoeceu, não criou conflito, não tomou uma decisão inexplicável que a derrubasse. Ela chegou e ficou. Murphy documentou esse caso não para impressionar, mas para demonstrar o mecanismo. A vida de Laura não mudou, porque as circunstâncias externas mudaram. Mudou porque as palavras internas mudaram. E as palavras internas mudaram porque ela decidiu prestar atenção nelas. Existe um aspecto desse ensinamento que Murphy considerava o mais urgente de todos, e que pouquíssimas pessoas levam a sério até entenderem o mecanismo. São as palavras que você diz sobre sua vida na presença de outros. As conversas casuais, os comentários de passagem, as histórias que você conta sobre si mesmo repetidamente. Murphy observava que as pessoas têm narrativas sobre si, mesmas que repetem em conversas sociais, com tanta frequência que parecem factuais. Sempre fui assim. Nunca tive sorte com dinheiro. Relacionamento para mim nunca funciona. Saúde para mim é sempre complicada. Eu sou do tipo que... Essas frases são ditas para amigos, para família, para colegas. E cada vez que são ditas com emoção, e quando contamos nossas histórias para outros, a emoção está sempre presente. Elas são gravadas mais fundo no subconsciente. A audiência social amplifica a instrução. É como assinar o mesmo contrato várias vezes. Cada vez que você conta a história do seu fracasso como se fosse sua identidade permanente, você renova o contrato. Murphy dizia: cuidado com as histórias que você escolhe contar sobre si mesmo, porque o narrador mais importante da sua vida não é o público que ouve, é o seu subconsciente, que está registrando cada palavra com a precisão de um cartório. Isso não significa negar o que aconteceu. Não significa fingir que não houve dificuldades ou fracassos. Significa escolher como você enquadra essas experiências quando as narra. A diferença entre sempre fui azarado nos negócios e já passei por situações difíceis nos negócios e cada uma me ensinou algo que não aprenderia de outra forma. Não é apenas semântica. É a diferença entre uma instrução de identidade fixa e uma instrução de aprendizado e crescimento. E o subconsciente as executa de formas completamente diferentes. Murphy encerrava esse ensinamento com uma imagem que ficou famosa. Ele dizia: imagine que cada palavra que você pronuncia sobre si mesmo é uma semente. Algumas sementes produzem flores, outras produzem espinhos, e você está plantando sem parar. Todos os dias, a cada pensamento, a cada conversa, a cada história que conta. O jardim que você tem hoje é o resultado das sementes que plantou ontem. E o jardim que você terá amanhã depende do que você está plantando agora. Você não precisa arrancar todas as ervas daninhas de uma vez. Isso é impossível e desgastante. Mas pode começar hoje a plantar algo diferente ao lado delas. Uma frase de cada vez. Uma substituição de cada vez. Uma história recontada de uma forma um pouco mais generosa com você mesmo. Com o tempo, as novas sementes crescem e começam a ocupar o espaço que as antigas tinham. Não por mágica, por lei. A mesma lei que está operando agora. A mesma lei que sempre operou.
A diferença é que agora você sabe que ela existe. E saber que a lei existe é o primeiro passo para usá-la a seu favor. Murphy dizia uma coisa que eu quero que fique com você. Você não pode controlar tudo o que acontece na sua vida, mas pode controlar as palavras que usa para descrever o que acontece. E essas palavras vão determinar o que acontece a seguir. Então presta atenção no que você diz quando acorda, no que você murmura quando erra, no que você conta quando alguém pergunta como você está, no que você repete quando ninguém está ouvindo, especialmente no que você repete quando ninguém está ouvindo. Porque o subconsciente está sempre ouvindo, e ele acredita em tudo que você diz. Se esse ensinamento fez você pensar em alguma frase que você repete sem perceber, compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Deixa nos comentários qual é a frase que você mais repete sobre si mesmo e que a partir de hoje você vai começar a substituir, e inscreve-se no canal. O próximo ensinamento de Murphy é sobre algo que ele chamava de suicídio mental. E é ainda mais profundo do que esse. Até lá.